Olá, gente, mais uma vez. Eu queria perguntar uma coisa que sempre vem na minha cabeça quando eu falo sobre gerenciamento diário. Você já teve a impressão de olhar para o painel do seu carro, ver os indicadores apontando uma situação um pouco, difícil de se administrar e você não sabe necessariamente o que fazer? Muitas vezes a gente está distante, por exemplo, de um posto de gasolina e a gasolina já está acabando. Já tive situações em que passei assim. Outra vez, percebi que a temperatura do carro estava além daquela chamada de normal. E ainda assim, eu não sabia exatamente como proceder. Muitas organizações, elas possuem essa mesma dificuldade. Elas até planejam estrategicamente, elas conseguem perceber indicadores, mas elas não conseguem estabelecer conexões do dia a dia que permitam mudar a rota empresarial. O planejamento estratégico, ela serve como uma bússola empresarial, ela direciona a empresa na sua estratégia, mas ela precisa estar conectada. Imagine que você está como dentro de um barco, de um navio, dentro de um cruzeiro, onde essa bússola ela direciona as ações que toda a tripulação deve buscar para chegar no seu objetivo, chegar no local de origem, destinado, enfim. Mas se a gente não souber girar, e tentar, na medida do possível, organizar toda a tripulação para esse objetivo, a gente em algum momento vai se limitar única e exclusivamente a saber ler informações, mas não direcionar as equipes para tal alcance. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é que a gente vai enxergar dentro desse treinamento. E eu quero que vocês prestem muito bem atenção, principalmente nessas telinhas que vão aparecer aqui agora, porque elas vão deixar claro por quais etapas iremos passar, justamente para começar a aprender a direcionar, depois que a gente pensou na estratégia, como é que eu direciono a nossa vida empresarial. Então vejam lá, primeira coisa que eu quero trazer para vocês é, o que é o gerenciamento diário? Por que a gente precisa chamar desse nome? Existe no mercado outras nomenclaturas, outras coisas que podem ser associadas a esse gerenciamento diário? A gente vai ouvir um pouquinho sobre isso. Como é que esse gerenciamento diário ele pode ajudar a sua organização? De que maneira ele faz a conexão, você já começou a falar sobre isso, André? Eu quero que você me explique. De que maneira eu vou conectar essa estratégia empresarial às minhas bases? Porque essa é uma dificuldade que eu tenho. Essa é uma resposta que eu quero trazer aqui para vocês também. Mas, de uma forma mais específica, perceba aqui na telinha, eu tenho aqui basicamente os objetivos mais claros desse treinamento. Um deles é, eu preciso conectar vocês com a ideia do que é um desdobramento de diretriz. É muito comum que a gente ouça até mesmo falar, mas a gente não sabe exatamente quando a gente fala sobre esse tema, o que é que a gente quer dizer em desdobramento, André, até planejamento estratégico eu já ouvi, mas desdobrar uma diretriz, eu sei que talvez em algum momento é quebrar essa informação em partes menores, mas é só isso mesmo? Então esse é um tópico que a gente vai ver e é um objetivo do treinamento trazer isso para vocês. 2, eu quero entender como é que esse sistema, esse gerenciamento diário, qual é a importância dele e como é que eu devo operá-lo. É uma coisa que eu faço uma vez só? É uma coisa que eu faço com que frequência? Apesar do nome diário, eu preciso entender com que frequência as hierarquias da empresa elas precisam acomodar isso nas suas rotinas. É todo dia mesmo? É uma rotina semanal? É uma rotina quinzenal? De mês em mês? Como é que eu gerencio isso? Eu preciso aprender também como é que eu dou os primeiros passos, como é que eu implemento esse sistema, Qual é a ligação que ele tem, do desdobramento para o dia a dia, Como é que ele chega até lá? Eu preciso aprender como é que eu implemento essa coisa. Uma outra coisa que eu quero que vocês prestem bem atenção é qual é a responsabilidade, qual é o nível de significado que tem o líder para com a implementação. Quais são os papéis que estão envolvidos nesse dia a dia e de que maneira eles possuem uma responsabilidade nesse fato de desdobrar essas diretrizes até as bases. Qual é o papel de cada um? O que é que eles precisam fazer? É apenas falar ou não? Uma outra coisa, qual é a ligação que existe entre gerenciamento diário e soluções de problemas? Não vai fazer sentido nenhum gerenciar diariamente, única e exclusivamente para dizer que tem um gerenciamento diário. Faz sentido na medida em que ele passa a resolver problemas diários na nossa empresa. Problemas esses que muitas vezes impedem com que a sua estratégia empresarial ela seja alcançada com níveis de resultado adequados. Espero que vocês tenham entendido, porque nos próximos encontros agora, na sequência, iremos falar sobre cada um desses tópicos.
E eu espero que você esteja bem atento, principalmente porque lá na frente teremos exercícios. E eu quero que vocês performem, né, desempenhem muito bem, para que vocês consigam sair da teoria e levar isso para a prática na empresa de vocês, tá bom? Abraço e até o próximo.